Olá, seja muito bem-vindo à nossa atualização de direito empresarial. Nós vamos abordar duas leis que são importantes, os pontos mais relevantes que alteraram o direito empresarial, que são as leis 14.193 e 14.195 de 2021. Nós vamos, então, abordar com os senhores aquilo que é mais relevante em relação a essas duas legislações. Em primeiro lugar, a gente tem a Lei 14.193, que ela vai tratar da chamada Sociedade Anônima Futebol. Eu vou destacar com vocês um ponto que é pertinente à associação civil empresarial, a criação de uma associação civil de natureza empresarial e também a parte de recuperação de empresas. E a gente vai ver também a Lei 14.195, que trata de diversos assuntos, ela é fruto da conversão da medida provisória 1040 de 2021, ela trata de muitos assuntos, e a gente vai ver aqui as principais alterações que nós temos em relação ao direito empresarial, aquilo que realmente é mais relevante para os senhores, tá? Então, vamos começar, meus amigos, falando com vocês aqui a respeito da Lei 14.193 de 2021. Bom, vejam os senhores o seguinte. Em primeiro lugar, a gente tem que destacar o objeto dessa lei, que é a Sociedade Anônima Futebol, como nós já sabemos, e principalmente a gente tem que saber que aqui nós vamos ter a Sociedade Anônima Futebol, mas também é mantida a associação civil que se dedica, portanto, à atividade profissional ligada ao futebol. Então, por isso, o artigo 1º define o que é uma sociedade anônima futebol, diz que ela constitui a atividade principal dela é a prática de futebol feminino e masculino em competição profissional e vai ser aplicável a ela não só a Lei Pelé, mas também a Lei de Sociedades Anônimas. Vejam ainda que o parágrafo 1º traz uma definição que é importante em relação ao que significa clube nessa lei, toda vez que ela se refere a clube, e toda vez que ela se referir a pessoa jurídica original. O que significa isso? Então, o clube, ele classifica como sendo uma associação civil que é regida pelo Código Civil dedicada ao fomento e à prática do futebol. E o inciso 2º diz que pessoa jurídica original seria a sociedade empresarial dedicada ao fomento e à prática do futebol. Então, nós temos a definição de clube e temos a definição aqui de pessoa jurídica original. Então, clube é associação civil, pessoa jurídica original é uma sociedade empresária que é dedicada à prática e ao fomento da atividade relacionada ao futebol. Bom, essa lei, ela trouxe um novo dispositivo, que é o artigo 971, parágrafo único. Esse novo dispositivo foi incluído no Código Civil, ou seja, o artigo 971, que trata do produtor rural, ele agora conta com um parágrafo único. Então, é importante que vocês percebam esse cenário. Nós temos agora um parágrafo único no artigo 971. Vocês devem se lembrar que o produtor rural, diz o artigo 971, ele não é obrigado a se inscrever na junta comercial, ele pode exercer a sua atividade independentemente de estar previamente inscrito na junta comercial. Mas ele tem a faculdade, se ele quiser, ele pode se inscrever na junta comercial e, a partir daí, ele ficaria equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. É importante considerar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ em relação ao produtor rural, para fins de recuperação judicial, ambas as turmas de direito privado, a terceira e a quarta, elas entendem de maneira uníssona que, antes de pedir a recuperação judicial, o produtor rural deverá estar inscrito
na junta comercial. Ele não vai precisar esperar completar mais de 2 anos de inscrição na junta comercial para postular a sua recuperação judicial. Aqui, com respeito àquela regra do artigo 48 da Lei 11.101 de 2005, que exige que o devedor esteja no exercício regular das atividades por mais de 2 anos para postular a recuperação judicial. Pois bem, orientação do STJ, informativo 664, informativo 681, é no sentido de que o produtor rural ele deve estar inscrito na junta comercial antes de postular a sua recuperação, mas que ele não precisa ter mais de 2 anos de inscrição na junta comercial, porque ele pode aproveitar o tempo em que ele já exerce ou exercia a sua atividade antes mesmo da sua inscrição na junta comercial para fins de cumprimento do requisito desse artigo 48 da Lei 11.101 de 2005. Então, é importante que vocês considerem o enunciado 97 da terceira jornada de direito comercial do CJF, ou pelo menos esses informativos que eu acabei de citar, que são os informativos 681, da terceira turma do STJ, e o informativo 664, que é da quarta turma do STJ. Pois bem, agora nós temos esse artigo 971, parágrafo único, que diz o seguinte: aplica-se o disposto no caput desse artigo, que é relacionado ao produto rural, que a gente acabou de observar, a associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional, caso em que, com a inscrição, será considerada empresária para todos os efeitos. Então, esse artigo 971, parágrafo único, ele aplica o mesmo raciocínio do produtor rural, a mesma regra do produtor rural, para a associação civil, ou seja, o clube, que explora a atividade de maneira profissional, atividade ligada ao futebol. Então, vejam, por essa perspectiva, a gente deve entender, então, que, à luz do 971, parágrafo único, uma associação civil, um clube de futebol que seja organizado sob a forma de uma associação civil, pode hoje optar por ter a inscrição na junta comercial. Então, aquela associação civil que estava inscrita no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, hoje pode se inscrever na junta comercial e aí, em razão dessa inscrição, seria considerada empresária para todos os efeitos. Então, surge aqui a associação empresarial. Só que eu não sei se os juristas que auxiliaram, né, os congressistas a elaborarem essa lei, se eles perceberam, mas a gente tem uma relação aqui importante com o artigo 13 e o artigo 25 da Lei 14.193 de 2021. Por quê? Vejam, o artigo 13 dessa lei estabelece que o clube, que a gente já sabe que é a associação civil, ou a pessoa jurídica original, que é a Sociedade Anônima de Futebol, poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos seus credores ou a seu exclusivo critério, através do concurso de credores por intermédio do regime centralizado de execuções previsto nesta lei, ou 2, por meio de recuperação judicial ou extrajudicial nos termos da Lei 11.101 de 2005. Então, vejam que o inciso 2º do artigo 13 autoriza a associação civil, o clube, ou a pessoa jurídica original, Sociedade Anônima de Futebol, a postular a recuperação judicial. E o artigo 25 reforça essa ideia quando diz que o clube, que é uma associação civil, como a gente já sabe, ao optar pela alternativa do inciso 2º do artigo 13, que é a recuperação judicial, e por exercer atividade econômica, é admitido como parte legítima para requerer a recuperação judicial ou extrajudicial.
Bom, em primeiro lugar, a gente deve aqui considerar, então, que foi ampliada a legitimidade ativa para se postular uma recuperação judicial. Agora, a questão é a seguinte: a gente já sabe que a lei trouxe essa possibilidade para a Sociedade Anônima de Futebol e não haverá dúvida nesse sentido, porque ela é uma sociedade anônima, por ser uma sociedade anônima, ela é uma sociedade empresária. Também a gente não deve ter dúvida de que, embora não esteja ali expressamente mencionado, é evidente que cabe a falência também dessas sociedades anônimas de futebol ou desses clubes que postularem a recuperação judicial. Por quê? Se você pode postular a recuperação judicial ou extrajudicial, significa dizer que, por outro lado, você também está sujeito à decretação da falência. Então, não há como excluir, portanto, a possibilidade da falência. E aí a gente também deve levar em consideração o seguinte: bom, mas a simples leitura do artigo 13, inciso 2º, e do artigo 25 nos conduziria à conclusão de que um clube de futebol, seja ele associação civil, seja ele uma sociedade anônima de futebol, poderia pedir recuperação judicial ou extrajudicial, teria legitimidade ativa para tanto. Mas o problema que surge aqui, que me parece que a gente deve aqui refletir, é quanto à incidência do parágrafo único do 971, porque isso trouxe uma dúvida. O parágrafo único do 971, na verdade, trouxe uma dúvida importante. Por quê? Na medida em que ele diz que uma associação civil dedicada à prática esportiva do futebol de maneira profissional, ela pode optar pela inscrição na junta comercial e, a partir daí, ela será considerada empresária, aplicando o mesmo raciocínio do artigo 971, que é dedicado ao produto rural. Qual é a dúvida que me parece surgir aqui? Se uma associação civil dedicada à prática do futebol, se ela faz a opção de se inscrever na junta comercial, isso seria um requisito para pedir a recuperação judicial. Não para o regime centralizado de execuções, né? Não para isso, mas para pedir recuperação judicial. Qual é a pergunta? Para postular uma recuperação judicial ou extrajudicial, a associação civil deveria, antes, ter uma inscrição na junta comercial? A resposta afirmativa a essa pergunta seria a partir de uma interpretação sistemática. Ou seja, não só a leitura isolada do artigo 13.2 e do 25, mas também com a leitura do 971, parágrafo único. Então, meus amigos, me parece que aqui surge uma posição que é a seguinte, uma corrente que é a seguinte: a associação civil, não a Sociedade Anônima de Futebol, esquece a SAF, porque ela é empresária, ela já vai estar inscrita na junta comercial. A dúvida é restrita à associação civil. O clube, que é uma associação civil. O clube, que é uma associação civil, pode pedir recuperação judicial, continuando com essa natureza jurídica de associação civil, ou antes de pedir a recuperação judicial, deverá se inscrever na junta comercial. Me parece que com essa redação, mandando aplicar o mesmo raciocínio do produtor rural, me parece que a resposta é afirmativa, que primeiro tem que se inscrever na junta comercial para depois pedir a recuperação judicial. Me parece que a associação civil, em razão do 971, parágrafo único, me parece totalmente desnecessário esse dispositivo, não havia necessidade de se inserir esse dispositivo, mas na medida em que ele foi incluído e está em vigor, ele lança, portanto, esse requisito. A associação civil que se dedica à prática esportiva do futebol de maneira profissional, para pedir a recuperação que está previsto no artigo 13.2 e no artigo 25, na minha opinião, tem que estar antes inscrita na junta comercial. Por quê? Porque o legislador, e a gente não pode aplicar a lei sem que seja realizada uma interpretação sistematizada,
Então, me parece que o legislador, ao inserir o parágrafo único 971, fez com que esse requisito, portanto, surgisse. Então, me parece, a associação civil dedicada ao futebol para postular a uma recuperação judicial, que está previsto no 13.2 e no artigo 25, precisa antes, assim como o produtor rural, estar inscrito na junta comercial. Claro que isso vai ser objeto de controvérsia, a gente vai ter que esperar para saber como o judiciário vai se comportar em relação a essa questão, mas sem dúvida alguma você poderia vislumbrar uma outra corrente sem maiores dificuldades, no sentido de que não haveria essa necessidade. É uma faculdade, se ele quiser se inscreve ou não, mas que pelo próprio 13, inciso 2º, pelo 25, esquecendo o 971, parágrafo único, a gente poderia ter essa recuperação judicial ou extrajudicial, independentemente da inscrição da associação civil na junta comercial. São essas duas correntes, portanto, que eu vislumbro aqui em relação a esse ponto. E, na minha percepção, a melhor orientação é aquela que diz que a associação civil dedicada à prática do futebol, por força do parágrafo 971, só tem direito à recuperação judicial ou extrajudicial se estiver previamente inscrita na junta comercial, se fizer essa opção. Porque me parece que é o mesmo raciocínio do produtor rural. Então, tomem cuidado, portanto, senhores, com essa questão. Bom, eu vou fechar, então, esse primeiro bloco, então, dedicado à Lei 14.193 de 2021. São esses os pontos que eu, enfim, acho que são os mais importantes para vocês. E no próximo bloco, então, a gente trata da Lei 14.195 de 2021.